Olá, cursista. A gente está aí com distribuição de Poisson. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz esse exemplo. O que que seria basicamente a distribuição de Poisson e o que que ela envolve. A distribuição de Poisson, como a gente já viu na aula anterior, ela envolve eventos que vão ocorrer dentro de um intervalo pré-definido. Então, a cada ano, nós temos mais corrupção. Ou então, a cada minuto mata-se tantas pessoas, a cada segundo uma mulher sofre violência sexual no país. Então, esses eventos que nós estamos dentro de intervalo, seja ele temporal, seja o que for, mas que seja dentro de intervalo pré-definido, é o que caracteriza uma distribuição de Poisson. Nós temos aqui uma caracterização generalizada da Poisson, certo? Esse Ezinho aqui, ele é o Euler, tá? Ele é 2.718282, ou então você pode fazer no seu celular. A gente aqui vai fazer na máquina de calcular para ser mais preciso. O lambda é justamente essa taxa intervalada que acontece de tempos em tempos, de trechos em trechos. O K é lambda elevado a K e K fatorial. Isso aqui é a quantidade de objetos que você deseja encontrar dentro daquele intervalo de tempo. O que nós temos aqui como exemplo? Numa estrada, há 2 animais atropelados para cada 100 quilômetros percorridos. Então nós temos uma taxa de animais que são mortos nessa rodovia ou nessa estrada. Eu não sei se é uma BR, tá? Mas consideramos que seja uma BR. Então a cada 100 quilômetros, perceba que isso aqui é o seu lapso de trecho. Isso é o tempo, tá? Quer dizer, isso é a distância padrão de 100 quilômetros. E isso aqui é o que ocorre geralmente a 100 quilômetros. 2 animais atropelados. Então, quem determina isso aqui, ó, é a quantidade de animais atropelados. Então, se você aumentar para 200 quilômetros, obviamente, é de se esperar que esse número aqui aumente. Então, o que ele pergunta aqui, ó? Qual a probabilidade de que em 100 quilômetros ocorram 5 atropelamentos envolvendo animais? Perceba, se geralmente você encontra isso aqui em 100 quilômetros, 2 animais, obviamente vai ser mais raro acontecer 5 animais mortos, 5 atropelamentos em 100 quilômetros. Tá? Então isso aqui é o seu X, e isso aqui é o seu lapso ou o seu trecho de tempo. O que você deve fazer? Você deve definir o seu lambda. Então o seu lambda, ele vai ser a taxa, que vai ser a pergunta, tá? O número de atropelamentos, então vai ser 2 atropelamentos, né? Vamos botar a letra A aqui, para cada 100 quilômetros. Obviamente, se você alterar os quilômetros, obviamente ele influencia diretamente nisso aqui. Então ele quer saber qual seria a probabilidade, dentro desse mesmo trecho aqui, 100 quilômetros, a probabilidade de você encontrar 2 atropelamentos. Então você substitui aqui direto. X igual a 5, que é o valor que você quer. O seu lapso aqui, ele continua o mesmo, a sua taxa, né, a sua taxa de atropelamento. Então você vai fazer Euler elevado ao que? A taxa de atropelamento é 2. Não precisa botar 2 sobre 100, tá? Isso aqui fica implícito. Vezes 2, que é o próprio lambda aqui, elevado à quantidade de objetos que você tem. Então se você quer encontrar 5 nesse caso. Então 2 elevado à quinta sobre 5 fatorial. Beleza, até aqui. Esse valor aqui ele é padronizado, então você vai substituir ele por 2.718282 e elevar ele a menos 2. Então só na sua calculadora científica para fazer isso. O 2 à quinta é fácil da gente encontrar, então 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Então tem 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então 2 à quinta é 32. Isso aqui vale 32, tá? E esse camarada aqui você multiplica 5 fatorial, vai valer o quê? É a mesma coisa que ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então 5 vezes 4, 20, 60, 120, 120 de novo. Então o que você tem? Você tem 120 sobre 32 multiplicado por Euler elevado a menos 2. Então você faz na sua calculadora. Então o que nós temos? Nós temos que Euler elevado a menos 2 é aproximadamente 0,1353 vezes 32, desse 2 à quinta, dividido por 120. Resultado final, 0,036,
ou 3,6%. Então, respondendo a pergunta, qual a probabilidade de, nesse mesmo trecho de 100 km, ou um trecho qualquer dessa estrada de 100 km, você encontrar 5 animais mortos ou atropelados, né? 3,6%, tá? A diferença desse aqui, ó, para esse é o seguinte, ó, o problema é a distância. A sua taxa mudou. A sua taxa não é mais para 100 km, ela vai ter que ser convertida para 300. Então, se você tem dois animais atropelados para 100 km, então você vai ter que multiplicar por 3. Para isso aqui vir para 300, isso aqui vai para 6. Ó. Então, se você multiplicar 3 vezes 2, dá 6 animais atropelados para 300 km. É uma proporção, certo? Isso aqui é o seu lambda novo, tá? Por quê? Porque ele estabeleceu que os seus 5 animais, ele quer saber qual a probabilidade de você encontrar 5 animais num trecho maior. Então, com certeza, essa probabilidade aqui vai ser menor do que essa. Por quê? Você tem um trecho maior para que você encontre 5 animais mortos. Aqui você tem um trecho menor. Então, resolvendo essa questão aí, ó, você vai pegar a mesma coisa, ó, o seu x é o mesmo, vão ser 5 animais. Aí vai mudar aqui, ó, em vez de ser 2, você vai utilizar 6, tá? Então, Euler elevado a menos 6, que isso aqui é o padrão, 6 animais mortos para 300 km. 6, e você quer encontrar dentro desses 6, você quer achar 5. Então tá aqui, ó, 5 animais dividido por 5 fatorial, certo? O resultado disso aqui é semelhante, tá? A única diferença vai ser aqui, em vez de você usar Euler elevado a menos 2, você vai usar Euler elevado a menos 6. Mais uma vez, Euler 2,718282 elevado a menos sexta potência. O resultado disso aqui dá... Então você tem aqui, ó, aproximadamente o resultado de Euler elevado a menos 6 dá 0,0025, vezes 6 à quinta dá 7.776, e 5 fatorial dá 120. Bom, aproximadamente, repetindo, 16% ou 0,26, ou 0,16. Isso aqui é a mesma coisa, tá? É só que aqui é decimal e aqui é percentual, tá? E na próxima pergunta, a terceira pergunta aí dentro dessa questão, seria em 250 km ocorram pelo menos 3 atropelamentos. Bom, isso aqui é um problema, porque vejam só, eu vou limpar essa tela e a gente vai começar aqui uma nova escrita. Bom, se é pelo menos 3, então é a probabilidade de x ser maior ou igual a 3, certo? Ou seja, ele pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinitos. Tá? Esse é o problema desse tipo de questão, porque ela é trabalhosa. Então, isso aqui, ó, o meu x, ele pode ser até infinitos atropelamentos, teoricamente. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai recorrer ao complementar. Então, o complementar disso aqui seria... seria o seguinte, bom, seria esse camarada aqui, ó, 1 menos probabilidade de x menor que 3. Por quê? A gente tem que recorrer ao complementar porque x menor do que 3, ele pode ser 2 animais mortos, 1 animal morto, 0 animal morto. Por que não pode ser número negativo? Porque não existe menos 1 animal morto. Ok? Isso aqui está resolvido. Então, se você quiser ainda trabalhar melhor isso aqui, ó, você pode escrever dessa forma. Então, ficaria assim, ó. X igual a 0, porque pode acontecer que em 250 km não aconteça nenhum atropelamento. Pode ser que x seja igual a 1 atropelamento em 250 km, pode acontecer um atropelamento. E podem acontecer dois atropelamentos, tá? 2, em 250 km, tá? Então eu vou calcular cada uma dessas probabilidades aqui e depois descontar. E aí eu encontro, ó, o resultado de x, ou seja, acontecer pelo menos 3 atropelamentos. Bom, esse camarada aqui, ó, x igual a 0, eu vou ter que ter cuidado aqui que ele agora está trabalhando com 250 km. Então, se você converter a minha taxa aqui, ó, que eu tinha 2 para 100, ou seja, 2 atropelamentos para cada 100 km, eu quero converter para 250 km. O que é de se esperar que aconteça em 250 km? Y atropelamentos. Então, fazendo aí uma continha besta, o que eu espero encontrar são 5 atropelamentos para 250 km. Vou substituir esses 5 aqui no meu valor de lambda para cada cálculo desse aqui. Tá? Então fica dessa forma. O que eu tenho é isso aqui. Ó. Esse aqui é o para 0, tá?
para você não encontrar animais mortos em 250 quilômetros, para um animal morto em 250 quilômetros e para 2 animais mortos em 250 quilômetros. Aqui você faz na sua calculadora aí, não tem problema. O resultado aqui de cada continha dessa aqui, para você conferir em casa, vai ser isso, ó. 1 menos. Aí a gente vai preencher cada trecho desse aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 0,006738 para x igual a 0, 0,003369 para x igual a 1 e 0,08422 para x igual a 2 atropelamentos. O resultado final aqui é alguma coisa, a gente não vai botar exato porque a gente está trabalhando com Euler, então a gente vai botar assim, ó, aproximadamente 0,875. Na verdade é 87,53, mas tudo bem. E aqui 87,5%. Esse é o resultado da gente ter, e é o resultado para a gente encontrar pelo menos, como diz aqui, ó, 3 ou mais animais atropelados na estrada, certo? Esse exemplo aqui foi um exemplo interessante, apesar de ser um pouco mais complicado, mas ele trabalha com muitos conteúdos, inclusive a parte de interseções, né? Porque a gente sabe que esses eventos aqui eles são independentes, tá? Não vai influenciar o próximo. Então eu acho que o nosso recado está dado, certo? Distribuição de Poisson já é o segundo ou terceiro exemplo que a gente está colocando. Obrigado e acompanhem lá no Moodle as demais postagens, tá? Valeu, até mais.